Bem, então, vamos iniciar. Bom dia a todos. Uma vez mais, eu me chamo Sérgio Vidal, eu sou consultor da editora Elsevier, que é responsável pela base Science Direct, pela plataforma de pesquisa Science Direct, que nós vamos falar um pouco sobre hoje, especificamente sobre encontrar informações relevantes, confiáveis sobre Covid-19, sobre coronavírus. Eu quero informar para vocês nesse momento que essa sessão vai ser gravada para que vocês possam ter acesso no futuro à mesma. A ideia é mostrar-lhes uma visão geral do que é a plataforma, tá? Para isso eu vou utilizar alguns slides bem rápidos e depois a gente vai entrar na plataforma para conhecer Science Direct, para saber como fazer a busca, qual é a melhor maneira de aproveitar os resultados recuperados, como guardar esses resultados, tudo o que diz respeito à pesquisa no Science Direct. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, utilizando o chat, utilizando perguntas e respostas da ferramenta, que a gente vai respondendo ao longo da apresentação. Eu tenho comigo aqui a Aline Bastos. A Aline é treinadora, analista de treinamentos da nossa equipe, ela vai estar me ajudando na resposta às perguntas que cheguem pelo chat. Muitos de vocês já conhecem a Aline, ela está sempre visitando, fazendo treinamento junto comigo, para estar sempre perto dos nossos clientes, dos nossos amigos que se transformam. Então, gente, nós vamos começar nesse momento, como eu informei para vocês, eu vou, nesse momento, iniciar a gravação. Perfeito. Estamos, então, agora gravando. Bom, inicialmente, vamos falar um pouco do que é Science Direct, né? Science Direct é uma plataforma de pesquisas de textos completos, uma plataforma que concentra todo o conteúdo de pesquisa publicado pela editora Elsevier, todas as nossas revistas, todos os nossos livros concentrados em uma mesma plataforma. Essa plataforma hoje conta com mais de 2.500 revistas atualizadas, revistas que são de multidisciplinas, ou seja, a plataforma, de uma maneira geral, é uma plataforma multidisciplinar. Então, nessa plataforma vocês encontram conhecimento de todas as áreas, desde as engenharias, da medicina, ciências humanas, todas as áreas da ciência. Além das revistas, nós contamos com mais de 39 mil livros, monografias, enciclopédias, obras referenciais, todas, como eu disse, em texto completo. Science Direct, além do conteúdo que é disponibilizado na modalidade assinatura, conta também hoje com mais de 1,2 milhões de artigos de acesso aberto. Tá? Esses artigos estão disponíveis, muitas vezes, desde o número 1 da revista. Tá? Com relação aos arquivos mais antigos, que a gente chama de museus, existem arquivos que estão disponíveis desde o ano de 1823. Então, é toda a história da pesquisa, toda a história das publicações. Isso hoje conta com aproximadamente 16 milhões de registros nessa plataforma. Através de Science Direct, como eu falei, vocês têm acesso aos artigos que a gente chama de backfiles, que são, por assim dizer, o histórico da publicação, o histórico da pesquisa, e vocês contam também com o mais novo que existe em relação àquela pesquisa ou a sua área de pesquisa através dos Articles in Press. Hoje, especificamente, como a gente está falando de um tema novo, de um tema extremamente relevante, nós vamos ver muitos Articles in Press. O que são esses Articles in Press? São aqueles artigos que foram
submetidos à revista, foram revisados por pares, passaram por todo o processo de aprovação da revista e estão agora disponíveis, tá? Mesmo que esses artigos não tenham recebido ainda um número de volume, um número de página da revista, porque como eu falei para vocês, eles são articles in press, eles são o mais novo em relação ao conhecimento sobre aquela específica área de pesquisa. E devido ao tamanho, né, o tamanho dos volumes, a quantidade de artigos que publica cada revista em seu volume, muitas vezes esses artigos que são submetidos, que são aprovados, não têm como serem incluídos imediatamente no próximo número da revista. Mas, por outro lado, é importantíssimo que esse conhecimento esteja disponível, principalmente nos dias que vivemos no combate a essa pandemia que atinge o mundo de uma maneira geral. Então, através de Science Direct, vocês também têm acesso aos Articles in Press, que é o mais novo, o mais moderno, por assim dizer, em conhecimento científico. Bom, hoje então a gente vai falar sobre os temas relacionados ao coronavírus, a gente vai ver algumas estratégias de buscas, e aí eu quis destacar nesse slide para vocês terem uma ideia da quantidade de conhecimento que a gente já tem disponível sobre esse tema na plataforma. Se vocês repararem um pouquinho aí, à esquerda da figura, um pouquinho abaixo, nos filtros de anos, vocês vão ver que a gente já tem conteúdo com data de publicação de 2021. São exatamente esses articles in press aos quais eu estava me referindo, tá? Agora há pouco. São aqueles artigos que já estão disponíveis, é conhecimento bom, é conhecimento científico, é conhecimento revisado por pares, e por isso já está disponível na plataforma, mas eles só vão entrar, vão ser formalmente, entre aspas, publicados, ou seja, vão receber um número de página, de volume, da revista, no momento futuro, quando realmente eles entrarem nessa publicação. O conhecimento já está disponível de qualquer maneira, tá? Vocês vão ver, a gente vai ver isso na prática logo à frente e vai ver, inclusive, desculpem, e vai ver, inclusive, como citar esses artigos. Bem, seguindo, eu quis destacar um pouquinho aqui também nos slides, antes da gente ver ao vivo, os tópicos de Science Direct, ou Topic Pages, tá? Os tópicos de Science Direct são... Topic Pages, de maneira geral, é uma funcionalidade, uma ferramenta que foi criada dentro da plataforma Science Direct para apoiar ainda mais os nossos usuários, os nossos pesquisadores. De que forma? Ampliando o conhecimento geral sobre determinados termos, tá? No sentido de que o usuário, o pesquisador, vai ter acesso a esse termo e vai conhecer sua utilização em diferentes contextos. Tá? Ampliar o horizonte de buscas do nosso usuário. Tenho certeza que vocês concordam comigo quando eu digo que quando a gente entra numa plataforma para fazer uma pesquisa, a gente tem sempre uma ideia do que a gente precisa, né? Então a gente sempre tem na cabeça, bom, eu gostaria de recuperar informações sobre o uso de um determinado remédio, de uma determinada droga, no combate ao coronavírus. Então, essa é a minha ideia. Mas, muitas vezes, eu tenho dificuldades em colocar essa ideia em palavras. Quais são as palavras que eu vou utilizar para buscar esse tipo de conteúdo? Então, às vezes, eu consigo uma palavra ou duas, e aí, devagar, eu vou construindo a minha estratégia de buscas. Vocês vão ver que, utilizando os tópicos de Science Direct, vocês vão ser apresentados a termos relacionados àquele conteúdo, a termos que vocês também vão poder utilizar nas suas estratégias de buscas e assim recuperar resultados de acordo com as suas expectativas, com as suas necessidades. Isso vai ficar bem claro e a gente vai ver isso ao vivo. Uma outra característica importante dos tópicos de Science Direct ou dos Topic Pages é fazer a conexão
entre os distintos tipos de conteúdo, ou seja, entre o conteúdo dos artigos científicos, que é aquele conteúdo extremamente novo, que é aquele conteúdo extremamente focado, de uma profundidade enorme, com o conteúdo dos nossos livros, das nossas obras de referência, que é o conteúdo mais amplo, que é o conteúdo que já está solidificado na comunidade acadêmica, e conseguir utilizar esse conteúdo em conjunto. Tá? Science Direct é uma das poucas plataformas hoje que permite uma integração sem igual entre o conteúdo de livros e revistas. Então, o pesquisador, no momento que ele faz uma busca em Science Direct, ele recupera conteúdos de livros e de revistas. Ele pode filtrar por um ou por outro, mas nós sempre apresentamos os dois. Por quê? Porque cada vez mais, e nós temos isso em números, aumenta o que a gente chama de co-usage, ou uso conjunto de livros e revistas em pesquisa científica, tá? Então, aí nesse slide vocês têm uma ideia muito breve, né? Então, na esquerda seria o conteúdo de um artigo científico com os tópicos que já estão ressaltados aí, marcados em azul, e na direita da tela vocês têm o que a gente chama então de topic page, que é a página dos tópicos, aonde vocês têm o tópico que foi selecionado, imediatamente abaixo tem um resumo sumário, um resumo, né, do que é esse tópico, né? À direita, um pouco mais à direita, os termos relacionados, que são aquelas palavras que eu mencionei que ampliam o horizonte de buscas, ok? E abaixo, o uso desse termo em diferentes conteúdos dos nossos livros, em diferentes contextos de diferentes livros, tá? E aí vocês vão ver, quando a gente chegar nisso aí online, que através desse tópico vocês podem ir diretamente para o capítulo do livro, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito precisa. Bom, aí de uma maneira geral, a gente tem o fluxo, né, de funcionamento dos tópicos, tá? Esses tópicos, eu mostrei para vocês no slide anterior, eles estão diretamente marcados nos termos e no texto completo dos nossos artigos. Mas vocês também podem chegar a esses tópicos através de plataformas como o Google. Tá? O Google, através de convênio com o Google, os tópicos selecionados do Science Direct, hoje eu digo para vocês que são aproximadamente 350 mil tópicos de todas as áreas do conhecimento. Quando o usuário faz uma busca por um desses tópicos numa plataforma como o Google, por exemplo, imediatamente, nos primeiros resultados, o Google já indica o link diretamente a Science Direct. Então, quer dizer que esse conteúdo está disponível através do Science Direct, e através do Google vocês vão diretamente para o conteúdo da plataforma. Isso dá para vocês a certeza de que é conhecimento confiável, né? Hoje, a gente tem à disposição uma quantidade enorme de informação, e o grande problema que a gente tem, eu diria, é filtrar essa informação, saber o que é informação confiável e o que não é. Tá? O Google, sendo a plataforma fantástica que recupera uma quantidade enorme de resultados, mas o trabalho que nós temos é filtrar para saber o que vem dali é realmente confiável. Já quando vocês têm no Google um link diretamente para o Science Direct e vocês caem dentro da plataforma Science Direct, vocês não têm mais esse problema, porque todo o conhecimento científico, toda a informação científica que está em Science Direct é informação científica 100% confiável, revisada por pares e com a garantia das nossas revistas, das revistas da Elsevier e, em última análise, com a garantia da Elsevier. Ok? Bom, aí mais ou menos vocês veem, né, os diferentes tipos de conteúdo. Então, o conteúdo, como eu já havia mencionado, o conteúdo dos artigos científicos é aquele conteúdo especializado, mais profundo, ele tem um foco mais estreito, né, mais
muito mais profundo. Através desse conteúdo, vocês chegam às páginas de tópico, que aí é aquele conhecimento resumido, é a conexão dos tópicos com seu conteúdo em diferentes contextos, ok? Dá a vocês um conhecimento muito mais amplo daquele termo específico e, através da página de tópico, vocês podem chegar até os livros do Science Direct. Então, sempre o conteúdo trabalhando de maneira conjunta. Bom, nós estamos presentes nas redes sociais, tá? E aí eu destaco o Instagram, por exemplo. Através do nosso Instagram, vocês podem ter acesso a diferentes tutoriais, tá? Feitos pela nossa equipe, onde vocês, no momento de terem uma dúvida rápida, como, por exemplo, eu utilizo a busca avançada do Science Direct rapidamente. Então, a gente tem tutoriais separados para as principais funcionalidades de Science Direct, explicando um pouquinho dos tópicos, explicando um pouquinho da busca avançada, não só para o Science Direct, mas também para todas as nossas bases, tá? As nossas soluções. Então, convido vocês a conhecerem nossas redes sociais, a nos seguirem, para sempre aí estarem recebendo as nossas atualizações. Lá vocês vão ver também, nós estamos presentes também no YouTube, com vídeos também de tutoriais, então sempre tentando alcançar o nosso usuário, o nosso pesquisador, da maneira mais ampla possível. Bom, nesse momento, então, eu vou fazer aqui a troca, eu vou sair das apresentações, tá? Com relação a essa apresentação, gente, é uma apresentação muito simples, tá? Mas ela vai ser disponibilizada para vocês, ou através da nossa rede social, ou através dos nossos canais de redes sociais, ou mesmo através do e-mail de vocês. Então, não se preocupem, assim como a gravação também, tá? Vamos lá, vamos trocar aqui agora. Eu estou vendo que alguns já estão interagindo aqui com a Aline no nosso chat, que ótimo, tá? Qualquer dúvida, por favor, deixem no chat. O que a gente não conseguir responder imediatamente, a gente vai responder depois por e-mail. Vamos agora, então, trocar para a internet. Onde agora a gente vai entrar na plataforma. Então, já estou transmitindo, vocês já devem estar visualizando a minha plataforma, tá? A minha página inicial. Por favor, me indiquem aí se vocês já estão visualizando a página inicial através do chat. Science Direct. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela confirmação. Bom, essa é a página inicial do Science Direct, tá? Como que eu chego à página inicial do Science Direct? Bom, no Brasil, tá? A maioria das instituições tem acesso a Science Direct através do portal de periódicos da CAPES, ok? Então, é muito importante que vocês ingressem no Science Direct através do portal de periódicos da CAPES. Algumas instituições têm também acesso remoto através dos seus proxies ou VPNs, tá? Mas, de uma maneira geral, o acesso remoto no Brasil é feito através do portal de periódicos da CAPES. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como utilizar a plataforma, tá? E rapidamente eu vou mostrar para vocês aqui o portal de periódicos. Então, periódicos.capes.gov.br, essa é a página inicial do portal. Para vocês terem acesso a texto completo, para que vocês tenham acesso ao conteúdo assinado pela CAPES, que é um conteúdo muito grande de revistas, também de livros, vocês vão acessar através desse link que aqui está, acesso café. Vão buscar a instituição de vocês nessa lista
selecionar a instituição, por exemplo, clicar em enviar e identificar-se através dos seus e-mails e das suas senhas institucionais, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, o próprio portal permite que vocês entrem em acesso através desse link aqui sobre mais informações sobre o acesso café, ok? Então, esse é o caminho para acesso ao conteúdo assinado pela CAPES no Brasil, para a maioria das instituições acadêmicas. Bom, chegando na página inicial, a página inicial do Science Direct foi desenhada para que o acesso seja rápido, para que o acesso seja limpo, uma plataforma, como a gente diz, clean, né? Que o pesquisador ingresse e imediatamente possa recuperar conteúdo para sua pesquisa. Então, aqui a gente tem as caixas de busca rápida, tá? E nós vamos falar sobre elas. Então, aqui eu vou ingressar um termo para buscar, aqui eu vou ingressar, se eu quero combinar com o nome de um autor específico, eu posso combinar, um título de uma revista, ou buscar somente pelo título. Enfim, eu posso fazer algumas combinações de busca rápida. Tá? Antes da gente fazer uma busca efetivamente, deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui, se a gente subir um pouquinho a tela, a gente tem as áreas do conhecimento, como elas estão divididas em Science Direct. Então, a gente dividiu todo esse conteúdo multidisciplinar em 4 grandes áreas, a primeira sendo ciências físicas e engenharia, ciências da vida, ciências da saúde e ciências sociais e humanas. Hoje a gente está focado no tema coronavírus COVID, mas interessante que vocês saibam todas as áreas que estão presentes, tá? Para cada uma dessas grandes áreas, se a gente for descendo, a gente vai revisando cada uma. Então aqui, por exemplo, em ciências da vida e ciências da saúde, a gente tem informações como os artigos mais populares, tá? Então, aqueles que mais estão sendo lidos, mais estão sendo utilizados, e não por acaso a gente tem aqui na lista dos 3 primeiros mais populares artigos com o tema COVID, coronavírus, tá? Então, por quê? Porque, claro, esse é o tema hoje que mais se busca em termos de pesquisa científica. E, além disso, dos artigos mais populares, os quais eu posso acessar diretamente a partir desse link, né? Se eu der um clique aqui, a gente vai direto para o artigo. A gente tem também, para cada grande área do conhecimento, as informações mais recentes. Então, as publicações, desculpem, mais recentes. Então, os números mais recentes das revistas que fazem parte dessa área. E mais aqui abaixo, eu tenho aquela informação que eu dei para vocês também no início sobre os artigos que são de acesso aberto. Então, a Elsevier é uma editora que está totalmente comprometida com o termo de acesso aberto. O nosso número de artigos de acesso aberto cresce anualmente. Hoje nós temos nessa plataforma, Science Direct, mais de 1,2 milhões de artigos que são totalmente de acesso aberto. Então, para vocês, para os nossos usuários, a grande vantagem de ter esse conteúdo de acesso aberto disponível na mesma plataforma é que quando vocês fazem uma busca, vocês recuperam não somente o conteúdo assinado, que vocês podem filtrar depois, claro, mas vocês recuperam também o que é de acesso aberto, tornando a pesquisa de vocês mais efetiva e muito mais abrangente, já que vocês vão ter acesso aí a uma variedade enorme de conteúdo. Além, é claro, dos livros, né, que eu já tinha mencionado antes. Ok? Muito bem. Lembrando que dúvidas, por favor, ingressem no chat. Vamos agora falar um pouco sobre a busca, né? Sobre o que nós viemos fazer aqui hoje. Bom, eu preparei algumas estratégias de busca, e a primeira que eu preparei, eu vou mudar aqui para busca avançada para a gente poder ver ela um pouquinho mais em detalhes, tá? Gente, a busca rápida eu posso ingressar aqui, tá? Então, por exemplo, vejam que Science Direct guarda as últimas buscas que o usuário fez, ok? Então, uma das últimas buscas que eu fiz foi sobre coronavírus.
Tá? Simplesmente essa palavra. Então, qualquer palavra que vocês tenham, seja coronavírus, seja Covid-19, seja, por exemplo, a SRAS, né, a SARS, né, a Severe Acute Respiratory Syndrome, ou a Síndrome Respiratória Aguda Grave, vocês podem ingressar diretamente aqui, tá? Uma dica específica para que quando vocês forem buscar por mais de uma palavra. Sempre que eu vou buscar por mais de uma palavra, por exemplo, se eu quiser buscar por Covid-19, por exemplo, que existe esse hífen, né? Eu coloco entre aspas. Por quê? Para que eu busque essas palavras, esses termos, de uma forma conjunta, ok? Então, sempre que eu coloco entre aspas, eu estou buscando a expressão, por assim dizer, né? Mais de uma palavra. Por exemplo, se eu coloco aqui, vamos supor que eu quisesse buscar de uma maneira separada, utilizando duas palavras, mas eu colocasse coronavírus, ok? Se eu coloquei as palavras separadas, eu coloco entre aspas, ok? Então, isso fica para vocês aí como uma dica. Vamos lá na busca avançada, porque de fato a gente sempre recomenda que seja feita a busca avançada. A busca avançada, num primeiro momento, ela pode recuperar uma quantidade menor de resultados, mas esses resultados vão ser muito mais específicos. Por quê? Porque vocês têm a possibilidade de fazer um pré-filtro, ou seja, de selecionar anteriormente o que vocês querem na busca de vocês. Como vocês podem ver aí, eu posso colocar os termos que eu quero buscar aqui, mas eu posso, por exemplo, definir um período de tempo. Então, se eu quero buscar somente o que foi publicado entre 95, aí como é o exemplo, e 2017, eu insiro. Se eu quero buscar somente o que foi publicado entre 2018 e 2019, da mesma forma eu vou inserir. Vou colocar 2018, né, o tracinho, o hífen, 2019. Essa busca, dependendo do termo que eu colocar aqui, vai recuperar para mim somente os resultados que foram publicados nesse período, ok? Eu posso, por exemplo, também inserir a instituição a qual aquele autor é afiliado. Então, vamos lá. Eu quero recuperar somente o que os autores, aí como é o nosso exemplo da Universidade de Harvard, publicaram, ou da Universidade de São Paulo, da USP, ou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, ou da Universidade Federal do Amazonas, ou da Universidade de Cambridge. Ou seja, eu posso definir também a instituição, né, a qual aquele autor é afiliado. E isso aí também, claro, vai garantir uma precisão maior de acordo com as minhas necessidades de pesquisa, né? É claro. E um campo que eu sempre destaco, meus caros, aqui na busca avançada, é esse campo aqui, título, resumo ou palavras-chave. Por quê? Vejam, quando a gente faz uma busca nesse primeiro campo ou na busca rápida, a gente está varrendo, por assim dizer, todos os campos indexados dos documentos, tá? Eu tenho ter certeza que tenho aqui profissionais da área de informações, né? Nossos queridos aí bibliotecários participando desse treinamento. Os bibliotecários conhecem muito bem o que é um campo indexado, né? São aqueles campos aos quais a base recorre para buscar informação. Então, por exemplo, quando a gente insere a palavra coronavírus no campo de buscas do Science Direct, na busca rápida, né, ou aqui nesse primeiro campo da busca avançada, Science Direct vai varrer todos os campos indexados. Então, vai varrer referências, vai varrer informações dos autores, título, resumo, palavra-chave, instituição de afiliação, ou seja, todos os campos, ok? No entanto, se eu coloco essa informação nesse campo aqui, e vejam que aqui eu já fiz algumas pesquisas, ou seja, se eu utilizo título, resumo e palavras-chave, eu vou buscar a informação somente nesses campos. E aí, meus caros, se a gente está fazendo uma busca sobre informação científica
de uma maneira geral, esse é o campo indicado. Por quê? Os autores, no momento que criam seus artigos, né, no momento que seus documentos são indexados, esses são os campos nos quais eles vão inserir as informações, ou seja, as palavras que mais se relacionem com o trabalho deles. Claro, porque aos autores interessam que o seu trabalho seja encontrado. Então, é nesses campos que eles vão inserir as palavras. Por isso, quando eu busco no título, resumo e palavras-chave, eu tenho um resultado menor, muitas vezes, do que o resultado da busca rápida, porém, resultados muito mais efetivos. Ok? Claro, se eu tenho uma necessidade específica, eu vou usar outros campos, como nome do autor, como a gente tem aí disponível. Percebam que se eu abrir aqui, ó, onde disse mostrar todos os campos, né, show all fields, eu tenho outras opções de buscar por número, por página e até por escolher o tipo de conteúdo que eu estou buscando. Eu quero um artigo de revisão, eu quero um artigo de pesquisa, né? Eu quero um informe de patente, um editorial de uma revista, estou buscando por um capítulo de livro, enfim, eu posso também definir isso aqui na busca avançada. Então, por mais que pareça muitas vezes que eu gasto mais tempo com a busca avançada, porque eu tenho que inserir mais dados, e para mim parece um pouco mais complicado e tal, mas tenham sempre em mente que os resultados, esse tempo que vocês, entre aspas, perderam aqui, vocês vão ganhar no momento da revisão dos resultados de vocês, ok? Então, fica essa outra dica de sempre utilizar a busca avançada. Eu fiz uma estratégia de busca, eu tenho uma estratégia de busca aqui, que vocês vão ver aí agora, muito ampla, tá? É uma estratégia utilizando operadores booleanos, tá? Que estão disponíveis na busca avançada do Science Direct. Então, para quem não conhece ainda os operadores booleanos, são muito úteis. Eles têm que ser usados com parcimônia, eles têm que ser usados com cuidado, porque muitas vezes um anula o outro, tá? Então, eu tenho que saber utilizar, porque senão eu acabo perdendo resultados. Então, os operadores booleanos ajudam muito, mas tem que ser usado com cuidado, tá? Aí eu usei especificamente o operador OR. Por quê? Eu quero acrescentar resultados à minha busca. Então, eu peguei basicamente todas as palavras, os termos relacionados com o coronavírus, a Covid-19. Então, aí tem, como vocês podem ver, Covid-19 ou coronavírus separado entre aspas. Aí vejam que quando tem mais de uma palavra, está entre aspas justamente para buscar aquela expressão, né, de uma forma geral. E coloquei tudo numa estratégia de buscas, tá? Bom, se eu rodar essa estratégia de buscas, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre operadores booleanos, tá? E mostrar para vocês como vocês podem identificar aí todos os operadores disponíveis para Science Direct. Aí foi só uma introdução. Muito bem. Quando eu rodo essa estratégia de buscas, então eu coloquei ali, estou buscando em todos os campos indexados, né, como a gente já falou, eu vou lá no botãozinho de Search, ó, e clico. Veja, ele varreu todos os campos indexados de Science Direct e recuperou 25.709 resultados. Tá? Todos esses resultados têm, em algum dos seus campos indexados, as palavras que a gente buscou. Tá? Eles vão estar separados por várias áreas do conhecimento, né? Claro que nesse caso, basicamente pelas áreas das ciências da saúde, das ciências da vida, tá? Muito embora a gente tenha muito conteúdo disso aí também na parte de engenharia e outras áreas, mas de uma forma geral, a maioria em ciências da saúde e ciências da vida. Bom, essa é uma página de resultados de Science Direct, tá? E antes de entrar num artigo, eu quero mostrar umas coisinhas antes para vocês. Bom, a gente tem na parte esquerda da tela, a gente tem os filtros,
tá? E aí vocês hoje estão vendo de uma forma beta, tá? Acredito que muitos não tenham visto ainda que uma das novas funcionalidades que a gente está agregando no Science Direct é um filtro pelos jornais, periódicos assinados, né? Pelas revistas assinadas. Então, vocês vão ter a possibilidade de já nessa página inicial filtrar somente pelo conteúdo assinado, tá? Isso está ainda em um formato beta. É uma novidade para vocês hoje, então isso aí vem ao encontro de uma necessidade expressada pelos próprios usuários, tá? Eu mesmo recebi muitas vezes esse feedback dos nossos usuários, e como a gente sempre faz, tudo que a gente recebe, a gente passa para a equipe de produto, e eles, na medida do possível, vão implementando. Bom, logo abaixo a gente tem os filtros, tá? Primeiro filtro é o filtro de ano. Então, vejam aquilo que a gente conversou sobre 2021. E 2020, 5.540. Meus caros, eu garanto para vocês que a maioria disso aqui ainda não foi formalmente, entre aspas, né, publicado. São aqueles articles in press. Tá? A gente sempre apresenta nos filtros os 3, 4 filtros com mais resultados, mas vocês sempre têm a opção de visualizar todos os outros. Se vocês clicam ali onde eu cliquei, Show More, vocês veem todos os outros. E uma outra novidade também, recém-incluída, é essa opção aqui de Custom Range. Então, até algum tempo, os usuários tinham que, por exemplo, se eu quisesse criar um período de tempo agora aqui, eu teria que ir clicando um por um dos filtros, tá? Agora eu tenho a opção de criar um período customizado. Então, quando eu clico aqui, eu não vou clicar agora, mas a gente vai lá para aquela parte da busca avançada, onde eu mostrei para vocês que a gente pode criar o espaço de tempo, tá? Então, isso também aqui é uma novidade que foi implementada no Science Direct. Bom, mais para baixo eu tenho outros tipos de filtros, tá? Eu tenho filtro... deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês verem. Eu tenho o filtro do título da revista, eu tenho o filtro do tipo de acesso, se é acesso aberto, se é outro tipo de acesso, tá? Então, sempre podendo filtrar esses meus resultados. Claro, né, gente? Ninguém vai revisar 25 mil resultados. E aí, nesse sentido, a gente volta lá para aquele tema da busca avançada, né? Na busca avançada, eu já posso pré-filtrar. Bom, eu tenho 25 mil resultados, a gente não vai revisar esses 25 mil resultados, como eu falei, mas eu já poderia entrar e ler qualquer um desses artigos em texto completo. Antes de ler um artigo, vamos fazer umas mudanças nessa estratégia de busca? Olha só, se eu clicar aqui, eu volto lá para a busca avançada. E aí, eu tenho a opção de editar a minha estratégia de busca. Vamos lá. Eu vou tornar essa estratégia de busca um pouco mais simples, então eu vou tirar essas últimas duas opções que eu tinha colocado, tá? Aqui. E vou usar um outro operador booleano. Vamos fazer o seguinte, vamos usar, ó, vamos escrever uma outra estratégia de busca. Vamos colocar coronavírus, né? Ou coronavirus. Opa, escrevi errado. Coronavírus, né? O booleano or, porque eu também quero que seja considerado COVID-19, eu vou fechar aspas, e eu vou usar um outro booleano, eu vou usar o AND, tá? Porque eu quero que o meu documento contenha coronavírus ou COVID-19, um dos dois, e também contenha, vou usar Remdesivir, que é a droga, né, a medicina, o remédio que foi recentemente, no final da semana passada, aprovado pelo FDA, né, que é o equivalente, seria equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, para o uso com pacientes efetivamente, comprovadamente infectados pelo coronavírus, tá? Então, é uma coisa muito nova, mas claro que essa decisão foi baseada na ciência. E agora a gente vai ver da onde veio essa informação.
né? Como que a Anvisa americana, ou seja, o FDA, a FDA, chegou à conclusão que poderia utilizar, baseada em quê? E aí a gente vê isso através da ciência, sempre através da informação científica. Então, se eu rodar essa estratégia de busca aqui, ó, vejam que isso aqui vocês podem customizar. Então, se vocês não quiserem usar o Remdesivir, né, que foi o que eu usei, não sei se eu estou falando certo, se é Remdesivir ou Remdesivir, não sei, mas enfim. Se vocês quiserem, por exemplo, trocar e colocar ibuprofeno, por exemplo, né? Muito se falou sobre o uso de várias drogas, ibuprofeno, dipirona, com o coronavírus, né? Inclusive muita coisa fruto de fake news. E aí a gente está vendo aqui que a gente sempre pode recorrer à informação científica para saber exatamente como que se chegou àquela informação. Se é uma informação verdadeira, se é uma informação confiável, a resposta está na ciência. Bom, aqui então eu fiz essa estratégia de buscas, tá? Eu vou dar um clique em Search e eu recuperei 17 mil resultados, tá? Percebam que eu estou buscando em todos os campos, então por isso ainda tenho uma quantidade muito alta. Mas o primeiro artigo que aparece para mim, e aqui eles estão ordenados por relevância, tá? Eu poderia ordenar também por data, tá? Nesse sentido, nesse tema está um pouco até redundante, né? Porque tem muita coisa nova e muita coisa muito relevante, ok? Mas o primeiro artigo que aparece para mim, ele já trata exatamente disso, do uso dessa droga na síndrome respiratória aguda grave, né? Ou a SARS. E aí, os termos que eu busquei, combinado no título do documento, ok? Então, o que eu posso fazer imediatamente? Bom, se eu quiser, antes de ler o artigo, se eu quiser revisar o resumo, eu clico aqui e já tenho o resumo desse artigo rapidamente, sem que eu precise trocar de página, sem que eu precise ir para outra página, tá? Se eu clico no título do artigo, a gente vai para o texto completo desse artigo, tá? Então, aqui eu tenho o texto completo. No centro, eu tenho o texto completo. Na direita, eu tenho o outline desse artigo, né, o que a gente chamaria de índice desse artigo. Esse índice permite que eu navegue rapidamente por esse artigo. Então, por exemplo, se eu quero rapidamente visualizar a conclusão, eu clico aqui, ó, Conclusion, e rapidamente a gente vai para a conclusão do artigo. Imediatamente abaixo do índice, eu tenho todos os figuras e tabelas que eventualmente foram utilizadas nesse artigo. E aí também eu posso diretamente revisar essas figuras e tabelas. Se eu clico aqui na figura, a gente vai diretamente para essa figura que pode ser baixada, né, descarregada no seu formato full, e também no formato reduzido de imagem, ok? Sempre com esse acesso. Bom, com relação ao texto completo, uma informação rapidamente, antes de entrar no texto completo, só para destacar para vocês a questão do Article in Press. Vejam que esse é um Article in Press, tá? A prova dele corrigida, ou seja, aprovada, revisada, ela ficou disponível no dia 2 de abril. Tá? Então, muito, muito, muito recente. Aí vocês têm todas as informações do autores e tudo direitinho, tá? Se eu baixar até o final, eu tenho todo o conteúdo do artigo, ok? Até no final de tudo, que a gente vai chegar lá agora rapidamente, as referências utilizadas. Estou chegando rapidamente porque eu quero mostrar outro artigo para vocês também. Eu costumo dizer que quando o nosso pesquisador ele chega a um artigo no Science Direct, ele tem uma fonte quase que inesgotável de informações. Por quê? Além do texto completo que ele está revisando aqui, ele tem todas as referências que foram utilizadas nesse artigo, ou seja, todos os trabalhos que foram consultados para que esse artigo fosse escrito, né? E ele tem também, na parte
direita aqui da tela os artigos recomendados, tá? Os artigos recomendados vão estar sempre relacionados ao artigo principal. E aí, não é somente relacionado de uma maneira objetiva, ou seja, claro que sim também por palavras-chave, por autor, por área temática e por tudo isso, mas também são aqueles mais utilizados, são aqueles mais lidos nessa área. Tá? Então, dá para o pesquisador uma visão muito rápida de conteúdo relacionado. Tá? Qual que é o objetivo dos artigos recomendados? O objetivo é otimizar o tempo de trabalho do nosso pesquisador. Tá? A gente entende e a gente trabalha cada vez mais para que o pesquisador tenha respostas rápidas, respostas eficientes no uso das nossas plataformas. Então, aquilo que a gente discutiu lá no início da apresentação, quando eu falei para vocês que uma das maiores dificuldades é relacionar uma ou duas palavras à ideia que a gente tem de busca, tá? A gente consegue minimizar esse impacto quando a gente usa os artigos recomendados, porque o pesquisador não vai ter que reiniciar uma busca, reiniciar uma estratégia. Não, a partir do artigo principal que ele está revisando, que ele já selecionou como conteúdo relevante para ele, ele pode ir diretamente para outros artigos, para outros conteúdos. Ok? Então, sempre a indicação é que os artigos recomendados sejam revisados. Esse artigo é muito, muito novo. Deixa eu mostrar um outro artigo para vocês aqui, que eu quero falar de uma coisa específica. Bom, veja então que aqui dos 17.529 artigos, tá? Eu posso filtrar por anos, então eu sempre vou ter outros conteúdos, tá? Se eu, por exemplo, quiser filtrar aqui somente artigos do ano 2018, porque, claro, em 2018 já se falava sobre isso, ou de 2018 a 2020 eu também posso filtrar, ok? E revisar artigos diferentes, tá? Esse tema é um tema que está sendo muito debatido, né? Então, por isso a gente tem muito conteúdo. Aqui a gente tem outro artigo também que fala sobre a Covid-19, sobre o coronavírus e sobre também, claro, o Remdesivir, que é parte da nossa busca. A maioria desses artigos são articles in press, né? Como a gente já viu. Muitos deles ainda não passaram pelo tratamento das topic pages. Nosso objetivo hoje é liberar a informação o mais rápido possível, tá? Então, a gente, antes mesmo do artigo, como eu já falei, né, tá no número da revista, ele já está disponível, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando eu clico no download desse artigo, tá? Que é um article in press, muitas vezes eu não tenho nem o formato dele na revista, né? Porque ele ainda é um article in press. Mas eu tenho a indicação de que ele é um article in press, e o que eu queria mostrar para vocês é que esses artigos, apesar de ainda não terem o número de página definido, apesar de ainda não terem o seu volume definido, eles já podem ser citados, tá? Eles já são conhecimento científico 100% confiável. E como fazer isso? No próprio artigo, se vocês forem lendo o article in press, ele vai indicar. Vejam aqui, olha, tá vendo? Ele diz, olha, please cite this article as. Então, ele dá as informações e a informação mais importante é o DOI. Ok? Então, tenho certeza que também grande parte dos nossos participantes hoje conhecem, sabem o que é o DOI, né? O DOI, muito rapidamente, e fazendo uma comparação com o nosso mundo, nosso mundo normal, por assim dizer, é o CPF dos artigos, né? É uma identificação única de cada artigo científico. Então, quando o artigo nasce, ele recebe um DOI e esse DOI não muda. Então, isso quer dizer que
quando o artigo é citado utilizando o DOI, lá na frente, se alguém buscar por aquela fonte e utilizar aquele DOI, já vai ter todas as informações que tiverem sido inseridas, como número, volume, páginas e tudo isso, tá? Então, isso é importante que fique claro também, é uma dúvida relativamente recorrente, tá? Muitos pesquisadores perguntam, principalmente aqueles que estão iniciando na carreira, né? Ah, mas article in press pode ser citado? Como é que eu faço? Então, sempre no próprio artigo vocês vão ter a indicação de como citar e, é claro, a informação-chave nesse caso é o DOI. Ok? Muito bem. Gente, dúvidas, por favor, utilizem o chat. Vamos voltar lá. Isso aqui é legal. Vejam que sempre que o nosso usuário decide fazer o download de algum artigo, Science Direct automaticamente recomenda mais 3 artigos. Tá? Por quê? Da onde vêm esses 3 artigos? Vêm dos recomendados. Qual que é a intenção? Também otimizar o tempo. Então, através desse aviso, né, dessa indicação que sai aqui, vocês podem fazer o download de... Aqui a gente está recomendando 6 no total e pode recomendar os 6 de uma vez, tá? Ou seja, baixar, né, descarregar os 6 de uma vez, ou se quiserem, selecionar 1 ou 2 ou 3, quanto vocês queiram, para fazer o download. Ok? Muito bem. Vamos voltar lá na busca do Science Direct, que eu quero fazer uma outra busca, tá? Diferente, mas também de um tema muito relevante. Olha só, vamos trocar aqui o remdesivir por vacina, vaccine, tá? Percebam que eu estou buscando sempre em inglês, porque todo o conteúdo da base de dados, ele é indexado em inglês, tá? Então, independente do conteúdo, nós temos conteúdo também em outros idiomas, mas tudo está indexado em inglês. Assim, quando eu faço uma busca em inglês, eu recupero resultados mais abrangentes, ok? Então, se eu mudei aqui para vacina e der um clique em search, eu vou buscar também artigos que estejam relacionados com o coronavírus e com o Covid-19 com relação à vacina. Vejam esse aqui, já fala em vaccination, é conteúdo muito novo também. E eu estou buscando todos os campos indexados, tá? Lembra aquilo que a gente falou. Agora, olha só, 17 mil artigos. Se eu vou lá para a busca avançada, eu pego essa minha estratégia de buscas, tá? Eu tiro daqui e vou colocar lá naquele campo que eu mencionei para vocês, que é importantíssimo, que é o título, resumo e palavras-chave, ou seja, conteúdo mais específico. E clico em Search, a gente saiu de 17 mil para 4.323 resultados. Também importantes, também relevantes, ok? Mas muito mais relacionados à busca que a gente está fazendo. Ok? E aí a gente tem também os filtros, pode fazer da forma que queira. Vamos fazer esse mesmo exemplo utilizando o remdesivir, né? Que foi o que a gente utilizou na busca geral também. Então, eu vou tirar daqui, eu vou colocar aqui e vou trocar a minha palavra. Eu vou utilizar outra coisa. Eu vou utilizar... Estou tentando explorar, eu sei que não todos os temas, né, que a gente ficaria aqui horas e horas, mas o mais que se fala hoje em dia sobre esse tema, o mais relevante sobre esse tema, muito se fala em transmissão do coronavírus pelo ar, né? Será que a ciência já falou alguma coisa sobre isso? Então vamos lá, como é que está a nossa estratégia de busca? Ó, coronavírus, or Covid-19 ou air transmission. Eu estou buscando especificamente no título, no resumo e nas palavras-chave. Eu recuperei 4.000 resultados. E interessante que logo o primeiro resultado é um artigo que tem o seu título em francês, um artigo em francês. Então, é interessante para a gente ver a questão dos documentos, tá? Dos idiomas. Então, da mesma forma, eu posso revisar esse documento, tá? E eu vou selecionar aqui 2018,
que eu quero mostrar para vocês, rapidamente no artigo, tá? Os tópicos de Science Direct, tá? Então, aqui, gente, olha, é um texto completo de um artigo, ok? E nesse artigo, eu tenho várias palavras que estão marcadas com formato de link, tá? E relacionadas à nossa busca, né? Vejam que aqui é SARS-CoV, né? É a síndrome respiratória aguda, tá? E como eu falei para vocês, alguns dos artigos, daqueles mais novinhos, ainda não estão, porque a intenção é disseminar, ou seja, divulgar o conteúdo o mais rapidamente possível. Mas vamos lá. Se eu clico aqui, ó, em um desses tópicos, só para vocês verem aqui ao vivo, eu tenho a definição do tópico, eu tenho o significado dele de uma maneira sumária, tá? Bem rapidamente, com a sua fonte. À direita, eu tenho as palavras relacionadas, os termos relacionados, que são aqueles termos que vão me ajudar no momento da busca. E abaixo, eu tenho a conexão com os diferentes contextos dos nossos livros, tá? E aí, destacando para vocês que vocês sempre vão poder desde a página de tópicos, chegar ao conteúdo dos livros, tá? Atualmente, a Science Direct está com conteúdo de mais de 250 livros, também totalmente aberto, né? Além de uma grande quantidade de artigos pelo tema da pandemia que está atingindo o mundo, tá? Então, vocês saem do artigo, passam pela página de tópicos e chegam nos livros, tá? Então, aqui foi só para mostrar para vocês e vejam o que a gente já tinha falado, né, nos slides, mas vejam que é um conteúdo muito grande. Então, meus caros, é muita informação que vocês têm acesso, tá? Lembrando também que quando vocês saem do Google e chegam numa página de tópicos, esse conteúdo é gratuito. Tá? Esse conteúdo da página de tópicos é gratuito. E a partir dela, vocês podem ir para o artigo ou vocês podem ir para o livro. Ok? Bom, eu me empolgo sempre e eu acabo utilizando muito tempo, mas a gente está ainda dentro do nosso tempinho, temos 3 minutinhos. Esses 3 minutinhos eu vou falar sobre conta de Science Direct, ok? Vocês podem criar uma conta no Science Direct. Aqui eu já estou logado na minha conta, tá? Então, por isso aparece direto o meu nome, mas se eu não estivesse, aqui teria um link para registro, escrito Register, ok? E aí vocês poderiam criar essa conta do Science Direct. Eu vou fazer o seguinte, junto com a apresentação desse webinar, eu vou colocar também uma apresentação completa do Science Direct, onde vocês vão ter essa indicação, tá? Eu tive uma pergunta aqui no chat do Leonardo, pedindo para eu falar um pouquinho mais sobre operadores booleanos. A Aline já colocou aí o link para essa informação, mas eu vou, de qualquer forma, falar um pouquinho nesses 2 minutinhos que a gente tem, Leonardo. Olha só, as informações sobre os operadores booleanos você vai encontrar aqui, ó, então você vai na busca avançada, Advanced Search, tá? E aqui, na parte esquerda da tela, tem esse link, Search Tips, tá? Através desse link, vocês vão ter informações não somente sobre os operadores booleanos, tá? Mas também sobre outros caracteres especiais que podem ser usados nas buscas, na busca avançada de Science Direct, tá? Então, a gente não somente aqui dá informações, mas a gente também dá exemplos. Sobre os operadores booleanos, aqui está bem específico, por exemplo, os operadores AND, OR e o NOT, tá? Então, rapidamente falando, o AND, ele agrega, né? Então, é o E. Ou seja, como a busca que nós fizemos, eu quero informações sobre coronavírus e vacina. Então, eu quero as duas coisas no mesmo documento, tá? Quando a gente usa o OR, a gente está falando ou. Então, quando eu boto coronavírus ou Covid-19, ele vai trazer todos os documentos que contenham ou coronavírus ou Covid-19, e não somente aquele que tem os dois no mesmo documento. Ou seja, se o documento tem somente coronavírus, ele vai vir. Se tem somente Covid-19, ele vai vir também nos resultados, tá?
E o terceiro operador booleano é o not, né? Que ele pode ser representado pela palavra not, N-O-T, ou ele pode também ser representado através do hífen, tá? E aqui está bem claro isso, esse exemplo aqui é bem legal. Então, olha só, se eu coloco na minha estratégia de busca black, espaço, hífen, hole, ok? Eu vou buscar todos os documentos que falem sobre black, mas não black hole, ou buraco negro. Tá? Então, eu acho que aí fica bem claro para você entender um pouquinho sobre isso. Uma outra pergunta que eu tenho aqui no nosso chat é da Caroline. Obrigado, Caroline, pela pergunta. Se quem já tem uma conta Elsevier precisa fazer uma nova conta para o Science Direct. Excelente pergunta, Caroline. Não precisa. As contas Elsevier, elas são multiplataforma, então, se você tem uma conta do Scopus, a mesma conta é usada no Science Direct, no Mendeley, no Embase, no Engineering Village, em qualquer uma das nossas plataformas você pode utilizar a sua conta Elsevier, tá bom? Gente, estou muito satisfeito, tá, com o nosso webinar de hoje. Temos uma participação muito grande, muitas pessoas assistindo. Agradeço a todos que estão aqui conosco, tá? Eu lembro para vocês que nós estamos sempre disponíveis. O pessoal que está assistindo, que é bibliotecário das instituições brasileiras, né, instituições basicamente que fazem parte do portal de periódicos, da CAPES, vocês podem entrar em contato conosco imediatamente, a qualquer momento, tá? Eu vou pedir aqui para a Aline. Aline, coloca no chat, por favor, o meu e-mail, o seu e-mail e o e-mail do treinamento. São 3 e-mails que a gente monitora sempre, tá? Então, Sérgio, gostaria de um treinamento na minha instituição, para os meus bibliotecários, para a minha turma de pós-graduação, para a minha turma de graduação. Manda para a gente esse e-mail que a gente faz esse treinamento exclusivo e customizado, tá? Se vocês disserem para mim, Sérgio, eu quero alguma coisa mais na área de engenharia, eu quero alguma coisa mais na área de agricultura, não tem problema, a gente faz e customiza para vocês, tá? Eu e a Aline estamos totalmente envolvidos nesse tema. Então, podem entrar em contato. Vocês vão receber, tá? Todo mundo que se inscreveu, a gente tem o e-mail, vocês vão receber a gravação, o link para a gravação, né? Vocês vão receber a apresentação que foi utilizada e vocês vão receber também uma apresentação completa de treinamento do Science Direct. Tá bom? Estou vendo aqui muitos agradecimentos no chat. Muito obrigado. Espero que a gente esteja atingindo aí uma grande parte e todo esse nosso Brasil, né? É uma vantagem muito grande que as ferramentas online nos dão. Tá bom? Muito obrigado a todos. Aguardamos o contato de vocês. Um forte abraço e até logo.